paz que excede todo entendimento esteja no seu coração. Estamos aqui em mais um devocional sobre paternidade. Hoje é o 13º devocional. Espero que você esteja sendo abençoado, com os devocionais que temos postados aqui na nossa página do YouTube, nas redes sociais, Instagram, Estamos tentando divulgar o máximo possível aí os nossos devocionais sobre paternidade. No total serão 28 devocionais, então nós estamos agora para gravar o 13º devocional. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube, entra lá, Casa de Oração C9, Paulínia, dá lá, se inscreve, dá um like, aperta o sininho para receber as notificações, porque daí sempre que nós subimos os devocionais você vai estar sendo avisado. Quando nós fizermos aqui a transmissão das nossas reuniões ao vivo, você também será avisado. Então você vai poder acompanhar aquilo que temos divulgados aí no canal do YouTube, beleza? Vamos lá, 13º devocional. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 24, apenas a parte A. Evangelho de João 4, 24, apenas o início, da parte do versículo, que diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Amados, quando nós falamos de paternidade, nós mencionamos que existe um espírito de paternidade, e esse espírito de paternidade, ele é algo que Deus deixou para nós, seres humanos, para que nós possamos receber esse espírito de paternidade, para que nós possamos atuar como pais, numa condição espiritual, tá? Quando a gente fala em espírito, a gente está se referindo a algo que é atribuído à parte espiritual, é o pneuma, é uma condição espiritual, Quando nós falamos em paternidade, estamos falando que é a origem espiritual, que tem uma função de liderança e que acompanha a missão do reino, a qual exigirá que esse espírito de paternidade se mova entre as gerações. Então, uma pessoa que tem um espírito de paternidade sobre a vida dela é uma pessoa que vai conseguir ser um pai espiritual. Você que está aqui nos ouvindo nesses devocionais, o ideal seria que o mesmo pai biológico fosse o pai espiritual. Esse é o mundo ideal, a condição ideal. Porém, nós sabemos que isso, na maioria dos casos, não é possível. Por quê? Porque o pai, a figura do pai, ela é muito atacada dentro da família. Se vocês perceberem e fizerem uma análise, e aí essa análise pode ser até por meio de pesquisas, você vai ver que a figura paterna é aquela que mais abandona os lares, é aquela que mais abusa da família. Por quê? Porque o inimigo ele foca muito em destruir a imagem paterna dentro de um lar. Então é por isso que muitas pessoas não conhecem seus pais, outros seus pais abandonaram, outros têm pais violentos. E Deus ele coloca essa condição de que uma pessoa possa ser um pai espiritual para que ele possa conduzir os filhos a Ele. Toda função de um pai espiritual não é conduzir os filhos para si, mas é conduzir os filhos para Deus. Pais espirituais geram filhos espirituais e conduzem esses filhos a Deus. E esses filhos que são conduzidos a Deus, eles vão se tornar também pais espirituais. Porque eles aprenderam o que é ter um pai espiritual, eles aprenderam o que é ser um filho espiritual de alguém, e é por isso que é muito importante que nós tenhamos esse entendimento de que existe um espírito de paternidade que Deus ele nos concedeu para que nós possamos agir, atuar por meio desse espírito. Quando a partida, as atitudes dos filhos espirituais, eles precisam entender isso e eles precisam estar debaixo de algo que nós chamamos de disciplina e discipulado, porque é através do discipulado que os filhos são ensinados. Deus ele instituiu o discipulado, Deus ele instituiu o ensino
para que os filhos possam ser ensinados, disciplinados, né? E quando nós somos disciplinados, não é algo ruim, ser disciplinado é algo bom, né? A pessoa que é uma pessoa disciplinada na vida, ela consegue muito mais coisas do que uma pessoa que não é disciplinada. Quando nós falamos em disciplina, não é aplicar a correção, mas é o ensino, né? Porque o próprio discipulado, ele carrega em si o espírito de paternidade. A essência do discipulado, ela está no espírito de paternidade. Então você que está nos ouvindo nesse devocional, você precisa aprender pelo menos duas coisas com esse devocional. Primeiro, você precisa ter um pai espiritual. Se o seu pai biológico não pôde ser esse pai espiritual, não teve condições de ser esse pai espiritual, você precisa ter um pai espiritual sobre a tua vida que te ensine as verdades do reino. Segundo, você como filho, você precisa se dispor a ser discipulado. Amados, uma das características do discípulo é ele querer ser discipulado. Não adianta ter uma pessoa que quer ser um pai espiritual sobre a vida da pessoa, se essa pessoa não aceita essa paternidade ou se ela não aceita ser discipulado. E o discipulado é relacionamento, é convivência. O discipulado é algo que precisa ser vivido por ambas as partes, tanto por aquele que é o discipulador como aquele que é o discípulo. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo devocional, se Deus quiser.